Olá! Então hoje nós vamos tratar da glândula adrenal, ou também chamada de suprarrenal ou interrenal, a depender do grupo de vertebrado que apresenta a glândula. Então, a adrenal é controlada pelo ACTH, hormônio polipeptídico que é secretado pela adenohipófise, né? O ACTH ele é estimulado pelo CRH do hipotálamo e ele estimula o crescimento da glândula e a manutenção da secreção glandular. Então, na ação do ACTH sobre a adrenal, a secreção de cortisol é o principal elemento, embora, como vocês vão ver mais para frente, existem outras produções da adrenal também. Eu queria lembrar aqui, só antes da gente entrar mais no cortisol e nos efeitos da resposta de estresse desse hormônio, né, conhecido como eixo do estresse, o CRH, CTH, cortisol, que o CRH, quando estimula a secreção de ACTH, a adenopófise produz um hormônio maior, é uma proteína grande que é clivada em vários subprodutos, dentre eles o ACTH. Essa proteína grandona é chamada de pré-pró-opiomelanocortina, também chamada de PONC. Né? E aí eu queria mostrar para vocês que esse eixo aqui do cortisol, né, começando com o CRH, que estimula a adenopófise a produzir, dentre outros elementos, o ACTH, né, chega via circulação sistêmica até as glândulas adrenais e dela, então, a grande produção de cortisol, além de outros elementos como os mineralocorticoides e os andrógenos. Né? Voltando um pouquinho lá para o ACTH, quando o CRH do hipotálamo estimula a adenopófise, a pré-proopiomelanocortina é produzida pela transcrição de genes específicos e esse elemento grande aqui, essa superproteína aqui, ela passa a ser clivada em diferentes momentos, produzindo diferentes produtos. O fato aqui é que para a produção do ACTH, então essa versão final aqui do ACTH que tem a ação na suprarrenal, outros produtos são produzidos também. E o excesso de estimulação da glândula hipofisária na produção de ACTH gera uma condição patológica chamada de doença de Addison. Por causa da pré-próprio melanocortina também incluir vários subprodutos que são da geração do MSH, então alfa, beta, gama MSH, que é aquela proteína relacionada à pigmentação, né, a estimuladora de melanóforos, a condição da doença de Addison, além de uma superestimulação da glândula adrenal, ela faz uma superestimulação da pigmentação. Então ela mostra essa condição aqui, tá vendo? De maior pigmentação em algumas áreas do corpo, com associado aqui algumas áreas de vitiligo também, né? Então tem outros sintomas, já que a glândula suprarrenal ela passa a ser mais estimulada, ela produz outros hormônios, mas ela não consegue fazer o feedback negativo. A CTH está sendo superestimulado pelo hipotálamo ou por algum tipo de lesão ou tumor localizado na região cerebral. Voltando para uma condição normal, o ACTH então estimula a suprarrenal e a suprarrenal tem várias camadas que produzem vários subprodutos. A gente trata mais do cortisol por ser o elemento principal da resposta de estresse. No entanto, vamos falar aqui rapidamente dos outros elementos, né? Então a gente tem na glândula suprarrenal uma medula, né? Essa medula aqui, ela é uma área diferente porque ela produz catecolaminas, então ela é uma região estimulada diretamente pelo sistema nervoso autônomo simpático, ela tem nessa região células que são neurônios modificados do sistema nervoso autônomo simpático, então pós-ganglionares simpáticos que secretariam noradrenalina, são modificados aqui, ganham uma enzima e passam a secretar a adrenalina, além de alguns outros peptídeos. Aí nós temos da parte cortical três camadas. A parte cortical é dividida numa zona mais interna, chamada zona reticular, que produz andrógenos. Nos machos, é a principal produtora aqui de testosterona juntamente com os testículos. Nas fêmeas é a única produtora de testosterona.
Numa região intermediária chamada de zona fasciculada, que é responsável pela produção do cortisol, que é o que mais interessa para a gente agora, e uma zona menor aqui, mais superficial, glomerulosa, que é produtora de mineralocorticoides, dentre eles a aldosterona. Então eu vou passar um pouco por esses hormônios antes da gente entrar no próprio cortisol. Tá? Então toda a síntese é feita a partir de colesterol. Colesterol é o principal substrato, todos os hormônios produzidos pelo córtex adrenal eles são hormônios esteroides, então todos eles têm receptores intracelulares, são derivados de gordura, de colesterol. Então o ACTH, ele estimula a conversão do colesterol em subprodutos aqui que podem tomar 3 diferentes eixos a depender da zona do córtex adrenal que está sendo estimulada. Tá? Então a ACTH pode gerar a produção inicialmente de pregnenolona, mas que entra numa via aqui para a produção de dihidroepiandro testosterona, ou DEA, né? Numa outra versão aqui, a pregnenolona se torna progesterona e entra numa via para a produção de androstenediona e também de cortisol, então é nessa segunda fase aqui, intermediária, e ainda temos a estimulação de pregnenolona para progesterona numa conversão agora até aldosterona. Para a ocorrência da projeção de aldosterona, que é o mineralocorticoide aqui do nosso organismo, a gente tem que ter tanto a CTH quanto angiotensina 2. Então a aldosterona está relacionada ao balanço eletrolítico, hidroeletrolítico do corpo. Então aqui os mineralocorticoides, né, representados pela aldosterona no nosso organismo, ela é estimulada tanto via sistema renina-angiotensina-aldosterona, quanto pela via do ACTH. Então, a ACTH também estimula aqui a zona glomerulosa a produzir aldosterona. E essa aldosterona, então, age via sistema renal, lá nos néfrons, para aumento da reabsorção de sódio, aumento da excreção de potássio e, juntamente com a absorção de sódio, a água é absorvida. Então, esse é o principal papel da aldosterona, recuperação da pressão arterial. Na via ali que chega até a produção dos andrógenos, né, então DEA e androstenediona, a testosterona vai ser produzida. Né? Então, as duas vertentes aqui são parte da testosterona. A testosterona ela pode ser convertida em estrógeno a partir de aromatase, então uma enzima periférica aí converte testosterona em estrógeno. A testosterona ela tem um papel extremamente importante nas mulheres, né, nas fêmeas, de maneira geral, pela manutenção de caractere sexual secundário e comportamento sexual. Nos machos, ela é 5% só da produção total, o testículo é que assume uma grande parte da produção. Mas é importante lembrar que a testosterona ela está envolvida na manutenção do funcionamento orgânico, porque ela atua no cérebro, mantendo atividade neuronal, mantendo ativação, motivação. Ela atua sobre gordura, sobre ossos, sobre músculo estriado esquelético, fazendo a manutenção de massa magra. Então faz todo um estabelecimento e projeção da estrutura corporal, muscular e óssea. Né? Ela também atua nos próprios genitais, manutenção de pelos pelo corpo e no sistema circulatório, no sangue. Então a quantidade de células sanguíneas, de glóbulos vermelhos, eritrócitos, também é mantida pela testosterona. Então, sempre os machos vão ter uma quantidade um hematócrito muito maior do que as fêmeas por conta da quantidade maior de testosterona. Mas vamos voltar para o eixo que mais interessa aqui, que é o cortisol. Né? Então, CRH do hipotálamo estimula a adenohipófise, produz ACTH, ACTH estimula a glândula adrenal a produzir cortisol. Esse cortisol ele é estimulado a sua produção em momentos de estresse. O que é estresse? Estresse vai incluir qualquer situação de desbalanço, certo? Então, o exercício físico é estresse. Algum tipo de hemorragia ou doença pode ser entendida como estresse. Hipóxia, né? Aumento demasiado da quantidade de frio, aumento demasiado da quantidade de calor, hipoglicemia, ansiedade desencadeia a produção de cortisol, bastante comum, né? Então, esses elementos todos são englobados no pacote do estresse. Só que o estresse ele desencadeia uma resposta imediata, controlada por adrenalina, e uma resposta
endócrina, que leva mais tempo porque vai demandar tanto CRH ser produzido, quando aumentar CTH, cai na corrente sanguínea até chegar na glândula adrenal. Então a gente tem a resposta imediata que a gente percebe rapidamente via nervosa. Então o sistema nervoso autônomo chegando até aqui a medula adrenal e a medula adrenal produz rapidamente adrenalina. Essa adrenalina vai aumentar batimento cardíaco, frequência ventilatória, mobiliza a reserva energética, né? Aumenta toda a atividade orgânica, metabólica, para que o indivíduo responda à situação de estresse. Ao mesmo tempo, começa a desencadear aqui a resposta a longo prazo, que vai ter um pico lá por 30 minutos. Então, ao mesmo tempo que começa a desencadear a resposta rápida, que tem uma resposta imediata, a resposta lenta, endócrina, vai começar a ser gerada e vai culminar com a liberação de mineralocorticoides em menor quantidade e de glicocorticoides em maior quantidade. Cortisol, principal representante aqui nosso, né, dos seres humanos. Tem corticosterona também, que é representante de outros organismos. Mas o papel desse corticosteroide vai ser muito semelhante à adrenalina, só que com um tempo de atuação bem maior. Então o cortisol faz o quê? Ele aumenta a atividade cardíaca, ele aumenta a pressão sanguínea, ele mobiliza a reserva energética, ele atua no sistema intestinal, ele atua também no cérebro, né? Então tem um boom de atividade, mas que ao longo prazo isso pode gerar problemas também, né? Se for muito estimulado, e faz uma diminuição da resposta imunológica em longo prazo. Né? Então eu fiz um esqueminha aqui para a gente relembrar como é que isso aqui vai funcionar. Então o estresse começa, o hipotálamo responde ao estresse, né, desencadeado ali pela amígdala, mas vai ativar a resposta hipotalâmica. A gente tem lá neurônios que secretam CRH e neurônios que vão atuar via sistema nervoso autônomo simpático. Rapidamente a medula adrenal é estimulada e aí então eu tenho a resposta de adrenalina gerando mobilização, distribuição energética, responsividade cardiovascular, toda a resposta orgânica necessária. Em sequência, hormônios começam a ser produzidos. Então a hipófise responde com a CTH, córtex adrenal responde com cortisol, que faz o papel também de mobilização de reservas e manutenção daquela atividade da adrenalina. O corpo mantém a responsividade, mas começa a ter agora também um papel na resposta inflamatória, inicialmente inibitório da resposta inflamatória para o organismo poder lidar com a situação de estresse, mas em longo prazo prejudicial, né? E o cortisol volta então circulação e faz feedback negativo nesses neurônios, tanto do hipotálamo quanto da hipófise. O estresse também estimula, paralelamente ao hipotálamo, o córtex, a resposta toda límbica, né? Começando lá pela amígdala, que vai comunicar com o hipotálamo, mas toda a resposta límbica vai também começar a acontecer. E aí vários neurônios do sistema noradrenérgico comunicam-se com esses neurônios produtores de CRH hipotalâmicos. E aí começa então a ter a manutenção daquela atividade normal de alerta, de ativação comportamental, de agressividade que o indivíduo tem, tendo prejuízo causado pelo cortisol. Então, o cortisol ele passa a inibir esses neurônios noradrenérgicos, né? E aí toda a resposta de memória, de atividade cerebral começa a ter prejuízo, a pessoa começa a ficar esquecida, não consegue reagir, demora, né? E o cortisol também atua via outros sistemas fazendo sempre inibição. Então vai inibir a resposta alimentar, o indivíduo passa a não ter mais apetite, ele não tem mais atividade sexual, passa a ter uma função reprodutiva comprometida, então ele vai inibir todo o eixo reprodutivo de GNRH, de FSH e LH, e o eixo do crescimento também, através da inibição dos neurônios responsivos que produzem GH para o fígado produzir as somatomedinas. Tá? Por fim, para concluir isso tudo, o efeito desses glicocorticoides no sistema imunológico é bastante importante. Então ele começa fazendo uma supressão para que o organismo responda à situação de estresse. Porém, ao longo do tempo, se é crônico o estresse, ocorre uma supressão de resposta pró-inflamatória. Então o glicocorticoide atua via vários tipos celulares, macrófagos, células dendríticas, células do tipo B, células T, né, a TNF, produção de fator de necrose tumoral também é inibido. Promoção de produção de citocinas anti-inflamatórias vai ficar comprometida, então os macrófagos e as células dendríticas não conseguem mais. Promoção de apoptose de macrófagos e células dendríticas e T
vai levar à inibição da resposta imune. É legal se eu quero diminuir a resposta imune, mas não é legal se eu tenho que sobreviver. Tá aí.